Pedro, por favor. Eu só vou fazer aqui uma chamada para as pessoas, por favor, coloquem comentários, perguntas, etc., que elas vão ser respondidas ao longo do dia. Já tem até comentário da Sandra sobre o fortalecimento e expansão do Vigitel, então percebam que já é para nós irmos aí comentando, tá bom? Pedro, por favor. Obrigado, Yara. Obrigado, Patrícia. Acho que foi muito, muito bacana a gente estar... acho que não é à toa que a gente está nesse mesmo painel. Vou comentar muito brevemente aqui um pouco o que é essa pesquisa, esse inquérito do Covitel. Mas antes de mais nada, queria agradecer aos membros do fórum e aos parceiros aqui presentes por mais essa oportunidade. Assim como a Yara, faço parte do fórum desde o primeiro encontro, lá em 2017, se não me engano, a convite da Yara. Acho que fui a esse primeiro encontro a convite da Yara, e a Vital Strategies faz parte do fórum desde então, e queria agradecer a oportunidade. A Vital, para quem não conhece, é uma organização sem fins lucrativos do terceiro setor que apoia governos em mais de 70 países, apoia governos e sociedade civil em mais de 70 países no mundo, no desenvolvimento de políticas que possam fortalecer o sistema de saúde pública, seja por meio de uso sistemático de dados, fortalecimento das análises em saúde pública, análises epidemiológicas, entre outras coisas ligadas a dados e informação e inteligência de saúde pública, seja por meio de comunicação, advocacy, comunicação estratégica, comunicação para mudança de comportamento, seja por fortalecimento institucional, com apoio a políticas públicas, seja com capacitação e desenvolvimento conjunto de políticas. Acho que esse painel que a Patrícia apresentou ao final, aí, que é feito pelo Ministério com o apoio da Vital e uma empresa de tecnologia chamada Zenedis, é um exemplo dessa junção de uso sistemático de dados, comunicação interna e externa para o público, e o fortalecimento de uma política e de um sistema de saúde pública forte, que tenha condições de analisar a sua situação de saúde e tenha condições de usar essa informação para transformar a realidade. Então, acho que exemplifica bem o tipo de trabalho que a gente se pretende fazer e gosta e está disposto a fazer, e com alguma sorte, algum sucesso, a gente tenta apoiar a redução de mortalidade no mundo, com especial foco em DCNTs. E como o Mark bem lembrou, ou as condições crônicas não transmissíveis, ou CCNTs, que, como todo mundo que está aqui presente sabe, são responsáveis pela mortalidade de mais de 70% das pessoas no mundo e no Brasil também. E o que o Covitel tem a ver com isso? Na verdade, o Covitel nasce desse questionamento. Se as DCNTs ou CCNTs são o grande fardo da saúde pública no mundo moderno, como elas foram afetadas no momento da pandemia. E lembrando, a gente ainda está em um momento de pandemia, mas ainda que nesse momento esteja um pouco melhor, a gente acaba de ter retirada a emergência em saúde pública, que não quer dizer que a pandemia acabou, são coisas distintas. Mas qual que é o impacto dessa mudança de vida tão drástica na nossa sociedade sobre as DCNTs, sobre os fatores de risco, e como que a gente pode prever, como que a gente pode ter um retrato mais adequado da realidade para incidir com políticas de promoção, de prevenção, de fortalecimento do sistema. Então, é essa pergunta de fundo que está ali. Como que a pandemia pode ter afetado o acesso à saúde? Como que isso pode ter afetado, por exemplo, o diagnóstico mais precoce, o diagnóstico EROL, o diagnóstico mesmo, existindo ou não, de hipertensão arterial, de diabetes? Como que, para diferentes grupos, num país tão desigual como o Brasil, com que as desigualdades são tão marcantes do ponto de vista socioeconômico, racial, cultural, regional, como que a gente pode imaginar que essa mudança de vida que a gente presenciou, viveu e sentiu na pele, pode ter impactado, de fato, a alimentação das pessoas, o consumo de tabaco, o consumo de álcool, a realização ou não de atividade física, entre outros aspectos que são determinantes para a nossa saúde. E é essa pergunta de fundo
quando a gente começa a pensar, e aí eu digo a gente, eu já explico quem somos nós, quem é a gente, não é só a Vital, é muita gente envolvida nisso, inclusive em conversas longas, de longa data já com o Ministério, com a Patrícia, com a equipe do Giovanni, entre outras equipes no Ministério. Como que a sociedade civil, a academia, podem, e o mercado podem atuar para apoiar o Brasil em um momento em que, em meados do ano passado, tinha problemas burocráticos, problemas de questões contratuais do poder público, que são sempre um entrave para a gente poder avançar em todo o potencial técnico e de vontade de mudança que o poder público tem. Como que a gente poderia apoiar a geração e a disponibilização de dados sobre essas doenças crônicas não transmissíveis e os fatores de risco durante a pandemia. E no meio dessa conversa, o Ministério, como a Patrícia bem colocou, conseguiu avançar na realização do Vigitel em setembro do ano passado, algo que foi muito proveitoso para todo mundo. E aí, como a gente já vinha nesse amadurecimento do debate, a nossa proposta foi trazer alguns complementos, como a Yara bem colocou, que pudessem somar a existência do Vigitel. Então, junto da Humane, uma fundação filantrópica com foco em atenção primária e saúde e promoção da saúde pública, que foi uma coarticuladora e principal financiadora desse inquérito, junto da Universidade Federal de Pelotas, que foi a co-realizadora e parceiro científico desse projeto, e do Instituto Ibirapitanga, que foi o cofinanciador desse projeto. O que a gente fez foi justamente pensar em um inquérito telefônico para fatores de risco para DCNTs na pandemia, e que ele tivesse já alguns desses acréscimos, alguns desses complementos que a Patrícia comentou no final, que ele fosse um inquérito que pudesse dar conta da cobertura nacional, não só das capitais, que envolvesse uma amostra que fosse representativa do país interior e capital. Só que, como sendo o terceiro setor, a gente não tem recurso para ter isso para cada cidade desagregado, a gente conseguiu desagregar, dado a homogeneidade entre as regiões e a heterogeneidade entre as regiões e homogeneidade intra-região, a gente desagregou por região do Brasil. Então, ele é um inquérito telefônico que envolve uma amostra representativa para o Brasil todo, mas com desagregação por região, para 5 regiões. Então, quando eu digo Brasil todo, quer dizer capital e interior. Por toda a população adulta, claro, pelas dificuldades e pelas complexidades que se tem de coletar informações de menores. E ele, assim como o Vigitel, ele envolve informações sobre atividade física, sobre estado de saúde, sobre hipertensão arterial, diabetes, consumo de álcool e tabaco, sobre alimentação, sobre saúde mental. Mas ele também traz alguns acréscimos aí, eu diria, sobre justamente por conta do momento da pandemia. O modelo do Vigitel, do Covitel, perdão, inspirado e baseado no Vigitel, ele acrescenta perguntas sobre antes e depois. Então, o modelo de inquérito que foi feito foi como você se comportava no início ou logo antes da pandemia, e como você se comporta agora, depois desse momento de vacinação em massa da população brasileira. Então, ele é um inquérito retrospectivo nesse sentido, justamente para aquela mesma pessoa, com todos os viés cognitivos que isso traz, mas que a gente consegue trazer para a interpretação dos dados, como essa mesma pessoa alterou seu comportamento dada essa mudança massiva de situação de vida que aconteceu nos últimos tempos. E é justamente isso que a gente acha que traz de diferencial. Uma análise de mudança, uma análise de Brasil como um todo, para além das capitais, e um outro acréscimo que a Patrícia bem trouxe e que a gente conseguiu testar um pouco na prática, o Vigitel vinha enfrentando dificuldades de conseguir dados e entrevistas nesse inquérito. Via telefone fixo, a gente já conseguiu dividir a amostra para ser captada por telefone fixo e por celular. Isso traz algumas melhoria na completude da amostra, por faixas etárias, etc., como a Patrícia colocou ao final da apresentação, e também traz algumas melhorias em eficiência de uso de recursos para trazer um inquérito mais barato, mais ágil,
entre outras questões. Bom, eu acho que é isso. O que eu queria dizer aqui é que, mais uma vez, como bem colocado pela Yara, esse é um inquérito que virá, ele será lançado na próxima semana. Eu posso compartilhar minha tela para compartilhar com todos o QR Code do lançamento? Conseguem ver? Então, esse é um inquérito que será lançado na próxima quarta-feira. A gente está bastante feliz, digo a gente, novamente, o Mani, o FPEL, Ibirapitanga e Vai, estou bastante feliz de fazer esse inquérito num modelo que a pandemia agora permite, com alguns cuidados e algumas ressalvas, um modelo em que as pessoas e as organizações que estiveram envolvidas na construção disso estarão presencialmente para dialogar com a imprensa, mas o público em geral que a gente quer atingir, a gente ainda vai atingir de forma digital e híbrido, esperando que um próximo evento a gente possa ter todo mundo no nosso escritório. Será um momento de reabertura do nosso escritório em São Paulo, que celebrará essa reabertura, e em que a gente trará esses dados contextualizando com as outras pesquisas existentes no Brasil, PNS, PENSE, exatamente o Vigitel, e como que essa experiência pode colaborar, acrescentar para a melhoria da informação em saúde no Brasil. E já estamos em conversas com o Ministério, com a coordenação, com a diretoria liderada pelo Giovanni e aí com a equipe da Patrícia, para saber como que a gente pode trazer e compartilhar essas experiências para avançar na saúde pública no Brasil. Então, quem quiser se inscrever, eu vou deixar mais um segundinho aqui, é só pegar seu celular, mirar nesse QR Code e lá já vai estar o link para na próxima quarta-feira de manhã a gente falar um pouquinho mais dos dados que eu só soltei spoilers aqui de como foram coletados, mas não do seu conteúdo. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Obrigado pela oportunidade, Mark. Obrigado, Yara, e aos meus colegas panelistas aqui hoje.